Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser. Hoje a gente vai falar sobre educação de filhos. Mas antes eu quero te convidar para seguir o canal do YouTube, curtir, deixar o seu comentário, se inscrever aqui, que é o mais importante para você receber as notificações. E se você ainda não segue, lá no Spotify para você ouvir quando você quiser, aonde você quiser, também aciona lá o Cacélico e no Instagram, @Cacélico. E para introduzir o tema, o que é educação? Educar pode compreender tanto o processo de transmissão de conhecimento, hábitos, valores, como também criar condições para os nossos filhos experimentarem o mundo. Educar é acompanhar e influenciar o desenvolvimento da aprendizagem e capacidades físicas e intelectuais. Quem é pai ou mãe e me acompanha por aqui vai se identificar muito com esse tema, mas eu vou falar para você que ainda não é ou que quer ser, pode escutar. E para começar essa conversa, eu quero trazer aqui 2 dados bem importantes para a gente entender esse papel de educar que os pais principalmente têm. 19% dos pais de estudantes são considerados distantes do ambiente escolar e da própria relação com o filho, ou seja, 20% de todos os pais estão distantes dos filhos. E 12%, bem menos, são comprometidos com a educação dos filhos. A fonte é da agência brasil.ebc.com.br. O que a gente entende, né, disso? Que é realmente muito desafiador a gente conseguir educar os nossos filhos, ainda mais nos dias de hoje, onde a tecnologia consome muito da gente, consome muito do nosso tempo. Quando a gente vê, a gente está trabalhando de manhã, de tarde, de noite, sem parar, porque a gente é bombardeado o tempo todo pelo nosso smartphone, né? A gente recebe essas mensagens, recebe e-mail, recebe demanda o tempo todo. E aí, na nossa cabeça, na minha também, é assim, eu preciso trabalhar para dar o melhor para os meus filhos, então eu vou continuar trabalhando. Isso causa uma perda de tempo de qualidade que a gente precisaria dedicar mais aos nossos filhos, porque eles viram a própria razão do nosso trabalho. E isso, infelizmente, machuca muito tanto as crianças como os pais, que acabam se sentindo cada vez mais cobrados e culpados por terem que trabalhar para dar o melhor, né? Então, a gente tem que olhar muito, principalmente essa parte de tecnologia, de smartphone, com a relação de tempo para a gente ter com os nossos filhos. É claro que a gente não precisa ter um tempo engessado, por exemplo, preciso estar com os meus filhos 1 hora todos os dias. Preciso estar com os meus filhos de manhã, de tarde. Você precisa estar. E esse estar no presente é algo muito desafiador, principalmente por causa do nosso trabalho e também das nossas demandas com casa, agora eu preciso organizar a comida, agora eu preciso organizar as atividades. A gente acaba virando secretários, né, dos nossos filhos. E isso é uma coisa... Eu mesma passo muito tempo organizando a agenda. Então, se eu tenho que marcar um médico, eu tenho que marcar esse médico, aí eu tenho que cancelar tal atividade, aí eu tenho que avisar as crianças, aí eu tenho que lembrá-los de sair mais cedo, tal dia. Então, é muita coisa. Às vezes, de repente, marcar uma coisa, que dirá quem tem 2, 3 filhos e tem que marcar uma série de coisas, cancelar. A gente vira mesmo essa secretária da agenda deles. Isso é uma parte e uma responsabilidade também da vida dos pais, né, para ajudarem o desenvolvimento e a saúde dos seus filhos. Mas isso não é ser um bom pai ou uma boa mãe para o seu filho. Isso pode ser maravilhoso para você saber que você está sendo um bom pai, uma boa mãe. Pode ser ótimo para as pessoas que estão ao seu lado verem você o tempo todo preocupado com a agenda, com o médico, com as atividades, com a evolução e o desenvolvimento do seu filho. Mas para a criança, que é o cerne da questão, que é o desenvolvimento que a gente almeja, que a gente busca, não é. Ele não quer saber se você está marcando ou não, se você abriu mão de alguma coisa para estar lá aquela hora. Ele quer que você esteja presente lá. E é isso que eu quero muito falar nesse episódio.
eu encontrei uma forma de me sentir realmente presente na vida dos meus filhos. E eu vou contar um pouquinho para vocês do que é isso. Para mim, o diálogo é algo que realmente leva a relação pai-mãe e os filhos para outro nível. O diálogo, ele pode acontecer como? Quando você tá olho no olho com o seu filho e quando você tem um tempo, que sejam 5 minutos ou que sejam 50 minutos de diálogo. Esse diálogo, ele acontece na hora que quando eles são pequenos, que a gente brinca com eles. Porque na brincadeira existe essa comunicação. E é a hora que você vai mostrar quais são os valores que são importantes para você. Qual é a reação que você teria diante de uma situação? Qual é a relação que você quer que o seu filho tenha por você, para mostrar para ele, que ele entenda que você está falando isso pelo bem dele. Então, filho, quando alguém te fizer mal, quando alguém vier encher o saco na escola, por exemplo, não vai lá e grita e bate, né? Você tem que explicar para a criança por que você está fazendo isso. Porque se você fizer uma escolha de bater, de gritar, de xingar, de se rebaixar a esse nível da criança, de querer encher ela, você vai ficar como errado da questão. Então, se você pegar e falar, vai lá e fala com uma autoridade, fala com um adulto, procura um professor, procura o diretor, você vai se sentir melhor porque eles vão resolver a situação que às vezes não dá para você resolver, né? Então, mostrar muitas vezes, assim, o que eu amo também. Hoje, meus filhos têm 11 e 14 anos, são mais velhos, é muito mais fácil esse diálogo, mais certeiro, é como se a gente estivesse falando com adultos mesmo. E eu entendo as crianças, principalmente os meus filhos, como pequenos adultos, né? São jovens, são crianças que têm bastante desenvoltura para entender, mesmo se eu usar um vocabulário mais difícil e se eu estou expressando de uma forma um pouco mais complexa, eu sei que eles vão entender. E se eles não entenderem, a gente sempre abre. Você entendeu? Você ficou alguma dúvida? Você entendeu exatamente o que eu estava falando? E é muito legal quando a gente mostra a nossa debilidade, quando a gente mostra a nossa vulnerabilidade, no sentido de que, olha, filho, filha, eu não consigo resolver essa situação. Essa situação eu ainda não sei resolver. Ou essa situação eu preciso resolver pedindo ajuda para tal pessoa, pedindo ajuda para um advogado. É muito legal quando eles entendem que a gente, às vezes, não precisa, a gente não tem obrigação de saber e de ter a resposta para tudo, mas que a gente pode, sim, confiar em especialistas, em autoridades para nos ajudarem. Outra coisa que me ajuda muito é, quando eu preciso chamar a atenção deles, eu pegar um momento bom. Porque se eu pegar a criança cansada, irritada, com fome, qualquer coisa que esteja irritando ela, a tendência vai ser repulsa. Então, ela não vai querer ouvir, ela vai ficar chateada, vai chorar, ou quando eu não estou bem, né? Quando a gente também está cansado, com fome, chateado, com algum problema, a gente vai, sem querer, a gente vai trazer no nosso tom de voz, no nosso olhar, na nossa postura, a gente vai trazer essa opressão para eles, essa tristeza, essas coisas ruins. Então, o melhor é quando você está bem e a criança está bem. Você conseguir expressar para ela com calma, com amor, explicando que não é que você está decepcionado com ela. Eu acho que algumas palavras são muito importantes a gente aprender a pontuar melhor, né? Escolher palavras melhores também. Então, uma coisa que eu gosto de focar para os meus filhos, eu falo, eu não tô brava com você, eu tô chateada com isso que você fez. Porque isso que você fez, você pode mudar. Você, a criança, não pode mudar. Então, tem algumas coisas que essa neurolinguística vai ajudar a criança a entender e vai ajudar ela a ver que ela pode mudar essa situação. E acho que 2 temas que a gente percebe muito forte hoje em dia é com relação à autoridade. Então, crianças que não sabem identificar autoridades
ou identificam, mas não respeitam essas autoridades, e isso vai causar um caos com elas mesmas no desenvolvimento delas. Por quê? Se a professora falou isso, essa professora não entende nada, esse professor é muito chato. Esse desrespeito à autoridade, ele é algo, na minha casa, que é antiético. É um valor que eu preciso passar para os meus filhos, deles entenderem que independente se a gente concorda ou se a gente não concorda com uma pessoa, com uma autoridade, com uma lei, a gente vai obedecer. E a obediência, ela traz consequências boas para a gente. Primeiro de tudo, para mim, é a paz. Saber que eu paguei o imposto e que eu estou em dia com a área tributária é uma paz para mim. Então, existem algumas coisas que são importantes da gente ir contando essas experiências no dia a dia. Por exemplo, se seu filho está xingando o professor, falando que ele é só injustiçado, é claro que tem que ver a situação. Pode ter acontecido alguma vez, sim, de ter sido injustiçado, mas se sempre ele quer repudiar aquilo, quer falar, isso aqui está errado, isso aqui eu não concordo, né? Uma criança que está rebelde, que está chateada. Então, esse problema com a autoridade, acho que é algo muito importante para a gente construir uma sociedade cada vez mais em paz, mais leve. Você não precisa concordar com tudo. Ensinar os nossos filhos a respeitarem as autoridades é algo, para mim, sagrado e importante para que eles se desenvolvam com respeito, tendo respeito para o outro também ter com eles. E o outro problema que a gente vê muito é o tempo de tela, né? A tecnologia. E eu acho muito engraçado como muita gente fala assim, ai, que absurdo, criar hoje em dia com essa tecnologia, com essa tela, que vai ser deles? Eu não vou dar celular, eu não vou deixar na TV, eu não vou deixar vendo filme, eu não vou... Enfim, uma série de eu não vou porque na minha época não era assim. E aí eu escuto aquilo e já lembro da minha avó falando que na época dela, da minha bisavó que na época dela não era assim. Então, sempre vão ter diferenças de uma época para outra. É claro que hoje existe todo um estudo de que está mais acelerado as coisas, os desenvolvimentos, as crianças não estão tendo o tempo tal de brincar e quem instrui e estipula esse tempo somos nós, pais, e realmente é uma tarefa muito difícil você falar tem que ficar menos, tem que ficar mais, tem que brincar na rua, tem que brincar de bola, tem que brincar com outras crianças. Até que ponto que isso é saudável ou não, a gente vai descobrir a longo prazo. Mas eu acredito muito que a gente tem que respeitar também, como eu quis respeito do ambiente que eu vivia na minha época de criança, também entender que essa aqui é a época deles, esse é o mundo deles, a maneira que eles estão se desenvolvendo e os amigos são todos com essa tecnologia, são todos com essas, muitas vezes, muitas horas de tela. É claro que você tem que, e aí não tem regra, porque o que está certo para você pode não estar certo para outro, enfim, cada um e cada família, cada momento da vida da criança tem que ser respeitado aí, conversando com os seus pediatras, psicólogos, sua rede de apoio que você confia e entender qual que vai ser ali o limite que você vai colocar, vai estipular, mas a partir do momento que você estipula esse limite, que você consiga seguir, porque isso também você está ensinando. As nossas atitudes, a maneira que a gente reage a tudo, é exatamente como os nossos filhos vão entender o certo ou o errado e como eles vão escolher reagir também. E dessa vez a gente trouxe com muita honra o áudio de um dos autores best-seller de literatura infanto-juvenil brasileira. Ele é psicólogo formado pela PUC de São Paulo, doutor em educação pela USP e já publicou mais de 70 livros. Ilan Breman, vamos ouvir o que ele tem para falar sobre esse assunto. No final do ensino médio, meu teste vocacional deu como resultado História. Acabei prestando Psicologia, fazendo mestrado e doutorado em Educação. Mas o que gosto mesmo é de histórias. E acabei me tornando um criador delas. Sou um escritor. Naquela fase, meus pais conversaram bastante comigo, porém não eram conversas preocupadas com a minha sobrevivência futura.
Eles queriam que eu escolhesse algo que tivesse afinidade com o meu jeito de ser no mundo. Eles sabiam que o esforço, a seriedade e a paixão pela minha profissão, qualquer que escolhesse, seria uma garantia de satisfação e de sobrevivência autônoma no futuro. E tinham razão. Conto isso porque fiquei assustado com uma reportagem sobre a interferência de alguns pais na vida universitária dos filhos. Sim, universitária. A matéria destacava que alguns assistiam o primeiro dia de aula dos filhos e reclamavam da nota abaixo deles na universidade. Meus pais nunca foram à faculdade onde estudei. Não conheceram nenhum professor e jamais reclamariam de nota baixa. Eu estava com 17, 18 anos, entrando no mundo adulto. Era o momento de me responsabilizar por meus atos, ganhar autonomia, sair da bolha familiar e me deparar com uma fração da realidade social. É muito paradoxal esse processo que a sociedade vem criando. Quando olhamos para a infância, vemos a precocidade sendo alimentada por esses pais que não veem problema em criar uma agenda extenuante para filhos pequenos, abarrotando-os de informações e experiências com o intuito de prepará-los para o futuro. Falamos o tempo inteiro que as crianças estão mais espertas, que mexem em celulares, tablets, como ninguém. Essas mesmas crianças que aparentemente ganharam mais autonomia são as que chegam às faculdades e pedem ajuda aos pais quando as notas não saíram do jeito que gostariam. Por que isso acontece? A resposta está na diferença entre informação e formação, entre inteligência cognitiva e inteligência emocional. Uma criança bem informada não quer dizer bem informada. Precisa haver um fluxo entre o mundo objetivo e o subjetivo. Criamos um universo repleto de oportunidades de aprendizagem para nossos filhos, mas buscamos controlar esse ambiente, tentando afastar qualquer obstáculo que atrapalhe sua evolução rumo à felicidade. Não há problema em querer ajudá-los na busca de suas conquistas. O problema é que, mesmo sem intenção, estamos atrasando esse desenvolvimento. Outro dia, minha filha mais velha chegou chateada da escola. O professor teria dito algo que lhe desagradou. Ela contou que foi reclamar com o orientador e resolveram a situação. Fiquei tão feliz. Aos 11 anos, ela se sentiu autônoma para resolver um problema escolar, sem necessidade de chamar os pais, algo cada vez mais comum. Qualquer briga entre crianças de 3, 4 anos acaba acarretando uma beligerância inacreditável. O resultado, muitas vezes, é um mal-estar gigantesco entre pais e escola, ao passo que as crianças voltam a ser amigas. É evidente que minha filha precisa amadurecer em outros aspectos da vida, e para isso tenho de me policiar, a fim de não blindá-la contra todos os sofrimentos e percalços. Em certo grau, deixá-la se virar é a chave de um futuro mais emancipado. Eu gostei muito disso que ele falou sobre informação e formação, né? Quanto mais bagagem a gente dá, e é uma obrigação, eu acredito, pelo menos minha, com os meus filhos, de dar para eles muita informação para que eles tenham a diversidade das coisas para saberem escolher o que eles querem antes de escolher, né? Não deixar a cabeça deles totalmente fechada para isso aqui que está certo, isso aqui que tem que fazer, isso aqui... Não, pode olhar tudo que existe para você poder escolher. E ao mesmo tempo, a formação emocional, que depende também muito da gente, pai e mãe, entendermos quem são os nossos filhos. E se você ainda não escutou, eu gravei um episódio sobre isso, sobre o cordão umbilical, que é muito legal da gente se colocar como pai, como mãe, e a gente não precisar que o nosso filho faça esse corte, que a gente possa respeitar a individualidade deles, que a gente possa incentivar o autoconhecimento, que pode não ser igual ao que a gente tem, ao que a gente sonhou para eles. Muito pelo contrário, pode ser uma descoberta totalmente diferente e totalmente oposta muitas vezes. Mas permite, porque isso que vai trazer essa segurança de quem eles são, a segurança do espaço que eles têm no mundo por ter a individualidade deles. Então, achei muito importante, muito legal a gente trazer esse ponto da individualidade dos nossos filhos, que quanto mais a gente deixar eles irem, deixar que eles voem, mais seguros eles vão se sentir. E, gente, não tem nada melhor no mundo que você saber que você criou uma criança segura, uma criança livre, uma criança que pode
e sabe fazer as suas próprias escolhas, mas ela só vai saber fazer as suas próprias escolhas se ela treinar, se ela testar essas escolhas e errar para poder, aí então, acertar. Bom, esse foi mais um episódio, pode ser. Eu espero que vocês estejam gostando, tô amando receber os comentários, tô lendo tudo que vocês estão escrevendo. Não esquece de se inscrever no canal aqui do YouTube e deixar o seu comentário. E se você quiser me mandar a sua história, eu vou adorar receber, ler e trazer essa nova história para um outro tema aqui de outro episódio do Pode Ser. Escreve no podser@casselico.com.br e me segue lá, Instagram Casselico ou no Spotify. Te vejo no próximo episódio.